Ok, fellows, estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Muito bem, na bancada hoje um Seymour Duncan, modelo convertible de 100 watts. Um equipamento antigo, década de 80, com algumas particularidades circuitais que eu acho que vocês vão gostar. Fora o aspecto histórico desse amplificador que seguiu parte da boa música nacional, ele tem alguns aspectos técnicos não muito comuns de se observar em amps tradicionais, cuja característica circuital vem de duas grandes escolas, Marshall e Fender. Ele está completamente fora do caminho dessas duas grandes escolas de características circuitais. Com isso, com essa maneira de que foi projetado e que foi idealizado, traz timbragens muito próprias e, como o próprio nome diz, muito versátil. O grande ponto que diferencia esse equipamento dos outros, a característica fundamental, independente de ser 2 canais, tem um controle de fator de potência de 5 a 100 watts para você poder configurar, utiliza-se 4L34 na saída, no caso está instalado aí válvulas novas. Fora esse painel frontal, baseado em proporção aqui, modelo hack, né? Ele usa o espaço, acredito que de 3 ou 4 Us, né? Acho que é 3 Us, o tamanho padrão dele. Não medi, mas imagino que aqui é 19 polegadas, é padrão hack, apesar de ele estar dentro de um gabinete, de um head, né? De uma caixa head, ele usa a medida padrão hack, muito versátil você poder instalar isso num hack. Fora esse aspecto do front-end dele, da parte inicial aqui, frontal dele, ele tem uma característica que eu achei absolutamente fenomenal. Já tinha estudado um pouco isso, mas nunca tinha tido o privilégio e a oportunidade desse equipamento estar aqui na minha bancada para poder realizar uma manutenção e estudar um pouco mais sobre ele. Agradeço muito ao Daniel, da Danamp, grande parceirão, que trouxe mais um exemplar aqui do tempo para a nossa bancadinha aqui do canal do Rádio Amador de Apartamento, para a gente dar uma mexida e descobrir coisas boas do passado para nós. Deixa eu mostrar para vocês o ponto notável aqui que eu acho que vocês vão gostar e muito. Só um minuto. Como sabem, aqui a gente não tem cortes. Então vamos dar uma olhada por aqui, ó. Olha uma coisa que já é de cara diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver em amplificadores. Vou colocar um pouquinho mais para cá, dobrar um pouquinho mais para lá, e eu acho que aqui a coisa começa a ficar divertida. Deixa eu afastar meu watímetro. Você está notando essas caixas aqui, ó? Essas caixinhas são módulos. Cada módulo tem um flavor, tem um sabor. Essa aqui, ó, é o módulo Classic Warm Tub. Ele encaixa através de um slot muito parecido com um cartucho de Atari. Um colega meu comentou isso, eu achei fantástica a analogia. Parece mesmo, um cartucho de Atari. Obviamente que ele está aqui na bancada exatamente por defeitos produzidos no decorrer desses últimos 20, 25 anos desse equipamento, que é exatamente os contatos aqui. Na parte que foi feita, foi removi cada soquete, atualizei cada contato, prateei cada contato, limpei, quer dizer, aí já tem o trabalho de manutenção. Mas o vídeo não é disso, o vídeo é da novidade do passado desse equipamento. Observe esse módulo. Está usando aqui uma válvula 12AX7, convencional, antiga, comum, e é encaixado nessa base. Essa base, por sua vez, é encaixado gentilmente naqueles slots que deram problemas. Feito isso, você pode escolher na compra esses módulos com características distintas. Por exemplo, esse aqui usa um circuito do tipo Cascode. Ele empilha os 2 triodos na configuração do tipo Cascode, que produz, segundo um fabricante, um som mais bright, crisp, top end, ou seja, mais brilhante, mais agudo e definido no fim das frequências, característica dada pelo fabricante. E nota que você tem 5 espaços
para comutar a posição desses módulos, que são módulo normal, módulo high gain, módulo classic, cascode, e tem uma infinidade de outros módulos que na época o proprietário podia comprar através do fabricante e encaixar e mudar completamente o timbre e o voice do equipamento. Isso que é legal. Como ele é 2 canais, existem 2 canais nesse equipamento, você vai notar então o quê? Que esses módulos são, depende da combinação que você faz, irá produzir variações nesses 2 canais. A saber, deixa eu remover 2 aqui, ó. Esses 3 módulos, 1, 3 e 5, correspondem a um canal. 1, 2 e 4 a outro canal. Então, do jeito que está aqui, só está funcionando um canal. Se eu quiser que funcione o outro, eu posso trocar de lugar esse módulo daqui para cá. Esse é sempre comum aos 2 canais, tá? O primeiro, que é a entrada. Posso colocar aqui, ó, no canal 2 esse módulo, ou desculpa, no slot 2 esse módulo e no slot 4 esse módulo. Feito isso, o que anteriormente não estava mais funcionando, que é o canal 2, agora está. O canal 1 é 1, 3 e 5, e o canal 2 é 1, 2 e 4. Agora eu posso mudar a ordem, a combinação. Pode parecer um pouco confuso, e é razoavelmente confuso, se você não der uma olhadinha no diagrama do circuito dele. Observa aqui, ó. Isso aqui é o circuito do pré dele. Numa primeira olhada, você pode pensar que esses triângulos são amplificadores operacionais. Não, não são. Esses triângulos, cada um desses triângulos corresponde a um desses módulos, com características circuitais distintas. Então, olha lá. A linha de cima, 1, 3 e 5, é um canal. 1, 2 e 4 é outro canal. Observa aqui, ó, módulo 1, módulo 3 e módulo 5. Módulo 1, módulo 2 e módulo 4. Passa pela equalização, então tem a entrada dele. No caso, esse módulo 1 é esse. Eu estou usando esse tipo normal, que é do tipo Clean and Quiet Tub. Esse módulo aqui. Mas se de repente eu quiser começar já com High Gain direto, eu tiro o módulo High Gain e encaixo aqui. Então, a partir de agora, esse amplificador já tem no próprio front-end dele toda a característica de ser um equipamento high gain. Olha lá. Esse módulo agora eu troquei aqui e coloquei um high gain. Então ele já começa com high gain. Passa pela equalização, da equalização individual de um e outro painel, sai para um canal, sai para outro canal, comuta através de relé e envia para o circuito de reverb. Aí sim, um circuito de reverb tradicional usando CI sem problemas. Uma vantagem, usa um CI chamado LM380, é um excelente amplificador, portanto a reverb dele é muito boa mesmo. Mesmo sendo uma reverb por solid state. Ele é um amplificador completamente valvulado, exceto por esse ponto de cá, que é o circuito de reverberação. Apenas isso. Do resto, 100% valvulado com a questão desses módulos. Portanto, com os módulos você pode combinar e ter características que na documentação do equipamento aparece completamente distintas em relação ao equipamento que porventura você tenha comprado. Você pode literalmente combinar. Pode começar, por exemplo, na entrada aqui usando um cascode ou então um módulo do tipo Classic. Seria um Classic, dois triodos, basicamente, utilizando 10 dB no primeiro, 10 dB no segundo. Cascode aqui no módulo 4 e finalizo o high gain no 5, por exemplo. Então eu vou ter uma combinação de que no canal 1 eu vou ter um clean extremamente clean, que seria no canal 2. Módulo 1, módulo 2 e módulo 4. Então eu terei Classic, Normal e Cascode no canal 2. E no canal 1, Classic, Normal e High Gain. Ao comutar na chave aqui da frente do painel entre os dois, eu estou trocando entre esse conjunto de módulos. Bom, foi feito obviamente, toda a inspeção e checagem de praticamente todo o equipamento.
pontos de solda, aterramento, aquela coisa toda, troca das válvulas, alinhamento do bias dele, apesar de ser bias fixo, eu dei uma mexida nisso, porque ele estava muito queimando, digamos assim, à toa, muita válvula. Consegui deixar os 100 watts honestos, úteis, aproveitáveis no equipamento, sem fritar tanto. Outra característica aqui que acho que foi legal, e é legal notar, é o painel dele, está intacto, tá? Consegui dar uma hidratada aqui na pintura dele, desamassar, fixar, fazer algumas coisas que realmente não estavam tão legais. Vamos dar uma olhada aqui nas características, aferir a potência dele. Vou botar meu wattímetro aqui em cima, para vocês já verem as características dele. Verem, tá? Nosso canal a gente vê áudio. Quem ouve áudio são outros canais. Tem canais especializados em review de equipamento, onde mostra o equipamento funcionando. Aqui no nosso canal, basicamente, são as características técnicas que a gente aborda. Vamos lá? Legal. Subi ele, vamos aguardar uns minutinhos aí, alguns segundos, para as válvulas aquecerem. No momento, o gerador aqui está com 600 Hz, 500 Hz, 50 mV, vou injetar isso aqui numa porta qualquer, pode ser essa aqui. Ao chavear por aqui, ó, eu comuto entre o canal de cima e o canal de baixo, que nada mais é do que comutar entre esse ramo do circuito ou esse ramo do circuito. A saída é comum. A saída é bem interessante também, viu? Olha aqui, ó. 4 EL34 na saída, uma inversora do tipo Long Tail Pair, seguida por uma 12AU7 funcionando como um buffer. Ele já tem um bom drive aqui também no circuito de inversora dele. E uma 12AX7 ligada apenas para fechar essa saída, funcionando como um controle de variable power, variação de potência. Então o variable power dele é nada mais que uma 12AX7 fechando a saída push-pull dos dois conjuntos de válvulas na saída ali. Vou deixar 5 watts no primeiro teste, está no canal de cima, que seria o canal 1, pressionando aqui pula para o canal 2, tanto faz. Tem as mesmas configurações, overdrive, master, incomum, né? Normalmente o master está no fim. Então, overdrive, master, agudo, médio, grave e reverb. E aqui você pode ligar num foot switch o canal de seletor de canais e também num pedal, digamos que estender a funcionalidade disso aqui. Muito bem, vamos lá aplicar um pequeno sinal nele de 50 mV, RMS por 600 Hz. Começar a fazer os primeiros testes aqui. Subir a chave de standby, tá lá. Já começou a gerar um pequeno sinal, dá para ver ali no osciloscópio. A potência no momento agora, ó. Vou deixar aqui um pouquinho mais, ó. Tá batendo lá os 5 watts. Que o equipamento promete entregar nessa configuração, ok? Uma pequena oscilação aqui é minha chave, meu cabo aqui não está muito bom não. Mas está lá, o sinal está bem saturado, como deve ser. É um amp cuja característica é ser bem high gain, viu? Achei bem interessante esse equipamento. Subi um pouquinho a potência aqui, ó. Potência total está no momento com 50 watts. Ele tem uma chave, ó, triodo, pentodo na parte de trás. Vou deixar na opção de pentodo. Subiu o sinal aqui, ó, 100 watts sendo despejado na carga de 8 ohms. O bicho é bravo, viu? Fala muito alto. E ele é rápido. O que eu quero dizer com isso? Essas configurações aqui de drive, ele já tem um ganho muito alto. Principalmente dependendo dos módulos que você está usando ali. Ele tem um outro recurso interessante ali atrás que ele chama de Damp Factor. Damp Factor, na verdade, é a intensidade do negative feedback que você pode controlar. É uma chave que ele tem aqui, onde você adiciona mais ou menos negative feedback. Com mais negative feedback, que é o que ele chama de damp, nas características do circuito, deixa eu baixar aqui só para não castigar tanto o equipamento enquanto eu falo. Quando você adiciona bastante dump, ou seja, adiciona bastante negative feedback, ele tende
a, de certa forma, manter linear as baixas, médias e altas frequências, sem considerar as características de ressonância do gabinete barra falantes que você está utilizando. Ele meio que, quando está bem alto, né, quando está com bastante negative feedback, ele lineariza o espectro de frequência de resposta do equipamento. Já se está baixo, ele vai depender bastante das características do equipamento que está ligado na saída dele. 4, 8, 2 ohms, ele é bem imune a variações de impedância, portanto, um monstro, o transformador dele de áudio dele é basicamente um monstro. Então ele é bastante imune a variações ali. O casamento ideal, carga de 8 ohms, na saída de 8 ohms você vai ter os 100 watts. Isso em modo PEN todo. Então o que ele chama, o negative feedback, que a gente aparece em outros circuitos, que é esse ramo aqui, ó, que sai daqui e vai até o pé da inversora, ele chama de damp factor, o fator de amortecimento, que é o nome correto, sim, usa o termo fator de amortecimento ao resultado dado pelo circuito de negative feedback. Muito bem, temos lá os nossos honestos 100 watts. Olha aqui, ó, deixa eu encontrar um ponto dele aqui, ó, para vocês verem que bonitinho. Tentar um melhor ali olhando no osciloscópio, deixa eu apagar a luz ali, ó. Sinal da onda ali, o mais limpo possível, e vamos ver a potência entregue. 50, beliscou 100, começou a saturar, deixa eu ver se consigo derrubar aqui um pouquinho. Olha, eu diria o seguinte, 70 watts está honesto com o sinal clean desse equipamento. 70 watts ele entrega tranquilo numa carga de 8 ohms. Saturando um pouco, ele belisca os 100 watts, como esperado na documentação dele, né? Muito bem, vamos dar uma olhada na parte de trás. O backplate do nosso querido amp. Muito bem, dá para notar que ele está um pouco castigado aí pelo tempo, né? Tentar dar uma otimizada aqui na luz para vocês. Acho que está um pouco melhor aí. Bom, isso é natural pelo tempo de uso do equipamento e também pelas características da origem dele, né? Esse equipamento especificamente foi do guitarrista da banda Plebe Rude, década de 80 e 90, e hoje pertence ao querido Edgar Scandurra, na minha opinião, um dos melhores guitarristas do mercado nacional, com uma versatilidade incrível. E esse amp parece que ficou bastante tempo parado com ele, né? Muito bem. Parte de trás aqui, ó, dá para notar que ele tem algumas coisas diferentes. Primeiro, pode parecer bobagem, mas não é comum encontrar tomadas auxiliares em equipamentos mais, entre aspas, modernos. Isso aqui era bastante comum na década de 60 e 70. Década de 80 e 90 não era muito comum encontrar. Existiam. Alguns equipamentos embarcavam esses tipos de tomadas auxiliares aqui, mas não era comum. Ele tem. E isso é interessante porque você, ao instalar isso no rack, você pode utilizar essas tomadas para alimentar outros equipamentos na parte da energia elétrica, da entrada de AC do equipamento. Outra característica também pouco comum é o chaveamento pentodo-triodo à disposição. Não que outros não tenham, mas equipamentos razoavelmente um pouco mais baratos, eles não têm essa chave. Ele te permite aqui comutar entre duas configurações na saída, no estágio de push-pull da saída. Aqui, ó, no diagrama esquemático, ele corresponde a essa região aqui, ó. Aqui. Você pode comutar a configuração do par push-pull para triodo ou pentodo. Teoricamente, triodo, menor potência, maior headroom. Pentodo, maior potência, menor headroom. Ou seja, no modo pentodo, ele tende a ter um volume um pouco maior. A tendência é fornecer, de certa forma, uma potência entregue na carga maior do que no modo triodo. O modo triodo tende a ter um pouco menos de potência, mas, consequentemente, uma menor distorção nos estágios de saída, que nesse caso está embarcado já com 4
Lindas EL34. O que ele chamava, que eu tinha comentado com vocês de Vary Damping, é o fator que você vai aplicar no negative feedback, ou seja, naquele ramo do sinal que sai da carga e volta até o catodo de uma das inversoras, de um dos triodos usados na inversora, no sistema de inversora. Então, ele chama de Vary Damping, ou variar o fator de dump effect, ou o fator de amortecimento. Bem interessante também. Tudo para cá, você tem maior fator de damping. Consequentemente, graves, médios e agudos tendem a manter a mesma intensidade, o mesmo volume. Pouco Vary Damping, ou pouco negative feedback, retorno, a realimentação negativa, digamos assim, a tendência é que as frequências sejam distribuídas e melhor respondidas dependendo da carga. Como assim dependendo da carga? Se você tem um alto-falante que tem uma ressonância perto de uma determinada região de frequência e uma caixa e todo o espaço onde você vai entregar ali o áudio tem uma característica de ressonância própria, quando você zera o Vary Damping, essas características se tornam mais óbvias, mais intensas. Ao adicionar o máximo que você tem de Vary Damping aqui, ou seja, fornecendo o maior nível de feedback negativo no circuito, no próprio circuito, ele tende a, de certa forma, equalizar graves, médios e agudos e não levar em consideração o fator de ressonância. Numa carga resistiva, que é a que eu estou usando aqui no momento, que eu estou usando uma carga de 8 ohms ali no meu watímetro, isso não é visto tão claramente no osciloscópio. Por quê? Porque a carga resistiva ela não é reativa, por isso que ela chama-se carga resistiva. Ela não tem uma frequência específica que vai funcionar mais ou funcionar menos, ou reagir mais ou reagir menos. É uma carga puramente resistiva, não tem componentes reativas numa carga resistiva, nem componentes indutivas e nem componentes capacitivas. Tem parasita, mas é muito pequeno. Então não entra em consideração numa análise técnica de uma forma muito precisa você checar as características do negative feedback numa carga resistiva. Te dá alguma coisa. Na verdade, a carga ela compensa, a carga resistiva, ela compensa insuficiências do transformador de saída ou do circuito em específico. Mas não necessariamente ela vai te dar o melhor ou tudo aquilo que muitas vezes um gabinete e-falante te entrega. Ok? Mas isso é um fator bastante interessante. Um send return muito simples. Tá? Aqui é o send return da reverb. Tem um slave out que estava queimado, estava com o resistor queimado. Basicamente o slave out no circuito é apenas um resistor atenuado ali para você colocar o sinal direto dele na entrada de um outro equipamento, no return de um outro equipamento, ou numa mesa ou num direct-in, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso aqui não é muito legal não, se puderem evitar, evitem usar, não é bem projetado esse circuito, é melhor utilizar, claro que você não vai ter a distorção de saída, o próprio efeito de send, que aí ele tem um controle inclusive de variação de intensidade, bastante eficaz, digamos assim. Duas saídas, 4 e 8 ohms, tá? Essas inscrições, obviamente, o tempo levou grande parte das inscrições originais. Alguém foi lá e escreveu, tá ótimo, tem que manter assim, é a história desse amp e ele vai ficar desse jeito mesmo. Poderia refazer painel, refazer um backplate aqui, mas na minha opinião, perde o grande barato disso, que é o aspecto histórico que acompanhou as melhores bandas do mercado nacional e os melhores músicos. Então, interferir nisso aqui, eu particularmente sou muito comedido. Antes de ter um equipamento funcionando, o que me agrada é a história desse equipamento, tentar preservar a história desse equipamento. Porque equipamento é equipamento. Você pode entrar lá no eBay ou viajar, comprar, trazer, você pode ter qualquer um, tendo dinheiro, obviamente. Mas o aspecto histórico, não. O dinheiro não compra o aspecto histórico. Então, eu acho que isso a gente tem que preservar ao máximo que a gente pode na hora de fazer uma interferência num equipamento desse. Tem que ter a mão muito leve, muito delicado, para que continue
presente, digamos assim, e útil, obviamente, novamente, um equipamento desse durante muitos anos, contando as histórias que, na minha opinião, quando você toca num equipamento desse, você percebe. Ok? Bom, o que mais podemos falar aqui? Muito bem. O sistema dele aqui, ó, de acionamento é bem tradicional também. Ótimo, por sinal. Deixa eu ver se consigo dar um zoom ali para vocês. Acho que dá. Muito bem. Ele usa aqui uma chave de 3 posições, para cima ou para baixo, que seria o quê? Ele comuta, ele inverte o ground do chassis ligado no aterramento neutro da rede. Ele não usa tomada de 3 pinos no modelo original. Até usa, mas ele mantém aqui o capacitor de acoplamento ao chassis. Muito bom, por sinal, bastante eficaz para reduzir ramming. Ok? E chave de bypass. Atenção! Esse equipamento, ele é, como eu comentei com vocês já, muito, muito particular, em vários aspectos. A proposta de utilizar os módulos, a proposta de utilizar um sistema de throttle de potência, ou seja, de variação de potência, utilizando uma válvula 12AX7. Consequentemente, ele é um equipamento que tem ali as suas características extremamente interessantes, porém tem algumas coisas que, no que se diz respeito a form factory, que o fabricante embutiu, poderia ser melhorado. Uma das questões que esse equipamento tem é algumas particularidades que podem ser notadas também no diagrama. Ele tem parte do sistema retificado a diodos e parte do sistema retificado a válvula. Até aí tudo bem, sem problemas. Nota, tem uma válvula enviando as informações direto, ou melhor, enviando o sinal retificado diretamente para um banco de capacitores, vai para a chave de bypass e do bypass liga e desliga no center tap do transformador como deve ser. Muito bem também. Você tem um ramo de retificação a diodo que não retifica a saída, o estágio de potência, retifica todos os outros estágios, exceto o estágio de potência. Portanto, a produção do que a gente gosta muitas vezes, daquela compressão dada pelo seg. O que é o seg? Seg é a insuficiência das válvulas retificadoras de fornecer corrente em picos de demanda. Isso é seg. As válvulas retificadoras não têm, digamos, a velocidade de responder rapidamente a uma variação de demanda do estágio de saída. Com isso, quando você dá uma forte ação no teu instrumento, ou então você ataca com uma palhetada mais dura, isso estou falando com tudo no máximo volume, no talo, derretendo os ouvidos mesmo. Muito bem, o que ocorre? O equipamento, a saída, ela dá um pico e logo volta. Você tem um pico de áudio e depois ele volta. Ele tem como se fosse um fator de amortecimento com threshold, basicamente bastante largo, bastante solto. Então ele funciona como, aspas, um compressor. Tá, então beleza, é um defeito desejado que nós que gostamos de amplificadores valvulados em guitarra usamos, essa insuficiência. Tudo bem até aí. Porém, a montagem original desse equipamento, dentro dele, de fábrica, tinha um erro de projeto. A chave de bypass dele, aqui ó, onde liga e desliga a retificadora para o circuito de saída, estava antes do banco de capacitores. Ao ela estar antes do banco de capacitores, quando você batia a chave e os capacitores estavam descarregados, a válvula enxergava esse banco de capacitores descarregado como um curto. Consequentemente, o fusível queimava. Como eu desmontei o equipamento inteiro para fazer a revisão, eu identifiquei aquela região e refiz aí sim o circuito de forma correta, que é sair direto da retificadora para o banco e cortar o sinal após a retificação. Essa é a forma ideal. Isso preserva a vida da retificadora e evita o liga-desliga, o queima toda hora dos fusíveis de proteção. Que, por sinal,
o que me trouxe uma certa atenção foi, nesse equipamento estava com um fusível de 30 amperes. 30 amperes é muito. Possivelmente, em algum momento da história dele, de tanto por ter esse defeito intrínseco de fábrica, há muitos anos, estava intacta essa região do circuito. Desliga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E queimar fusível, o cara falou, vou enfiar um de 30 amperes aí. Perfeito. Parou de desligar. Porém, o que aconteceu? Extinguiu a válvula original retificadora e possivelmente castigou demais o transformador. Produziu através de arcos dentro do transformador original a queima dele. Por isso que esse transformador foi reenrolado, o transformador de força. Simplesmente por, de fábrica, esse equipamento estar apresentando uma falha de construção. Em vez dessa chave estar aqui, onde é o lugar correto, onde eu deixei, ela estava antes dos capacitores. Apenas isso, eu troquei de lugar, agora ele funciona perfeitamente. Acionei ele aqui para a gente fazer mais alguns testes na parte dele, dar uma olhada aqui, algumas variações, para vocês verem as válvulas acesas, e o standby subindo sem o problema da queima do fusível. Lá na minha, que está piscando aqui à direita do frame, acho que está dando para vocês notar, tem um watímetro, está falando lá 128 watts, 114, 113, 112, agora ele começou a cair um pouco. Por que que tem essa característica? Quando você bate a chave e liga as válvulas frias, a resistência dos filamentos da válvula é baixo. Consequentemente, você tem um fluxo de corrente alto. Isso é chamado de inrush current, ou avalanche de corrente. Então é normal. A partir de um momento que as válvulas começam a aquecer, essa resistência tende a subir um pouco. Subindo um pouco, a potência dissipada ali na rede elétrica já cai. Então você tem um pulso e depois você tem uma queda. Nesse momento, como eu alterei essa configuração da chave para a forma que deveria ser, esse banco de capacitor aqui, já está completamente carregado. Se eu virar a chave de standby, eu não vou ter nenhum surto de corrente entre a retificadora, a válvula retificadora, e o banco de capacitor. Consequentemente, o fusível não vai queimar. Olha lá. Está lá, perfeito. Já está gerando um pouco de áudio, que eu deixei ele ali gerando. Nesse momento está entregando lá, deixa eu ver, menos de 5 watts. A tendência é subir um pouquinho a potência conforme as válvulas aquecem. Por volta de 218 watts sendo consumido da rede elétrica, entregando no momento menos de 5 watts, porque eu deixei configurada a chave aqui de variação de potência em baixa potência. Ok? Guardar um pouquinho mais. Subir o volume. Os dois canais aqui, chaveando os dois canais, dá para notar ali em cima no osciloscópio como um canal está bem clean e outro mais saturado. Isso pela combinação dos bancos de capacitores que nesse momento foi colocado aqui. Castigar um pouquinho mais o amigão aí, 15 watts de potência sendo entregue num canal e menos de 5, dá para subir um pouquinho mais aqui, deixa eu ver, aí, tá aqui no de baixo, tá lá. Por volta de também 5 watts. Obviamente que dá para saturar, carregar. Você vai ter mais potência desenvolvida aqui no watímetro. Deixa eu virar um pouquinho só para vocês verem o watímetro atuando. Aqui, nesse momento 15 watts, você varia aqui, E beleza. Um canal, outro canal. 10 watts no momento ali. Observa que interessante, quando eu chaveio aqui para pentodo, a potência praticamente dobra. Então aí, no modo pentodo, você tem um pouco mais de saturação, obviamente já está saturando um pouco mais as válvulas de saída, porque eles estão no modo de pentodo, tem um ganho maior e, consequentemente, uma resposta maior. E você tem também aí o sinal saturado com uma característica também um pouco diferente no shape do sinal que é entregue nas válvulas, na carga resistiva. Ao desacionar ou desligar o standby, você observa aqui, sem problemas.
tá? Volta aos aproximadamente 100 watts de consumo da rede e, consequentemente, você tem baixo consumo de manutenção, chamada corrente quiescente. Outra coisa, tem mais um aqui, ó. Originalmente, esse equipamento não faz ajuste de bias, ele não tem o trim-pot para você ajustar o bias, que é a tensão que produz uma corrente quiescente necessária para deixar o ponto de funcionamento do estágio de saída dentro das especificações do fabricante. Não tem. Ou seja, a tensão é fixa. Tá? Tem um pequeno resistor aqui, 10K, não sei se dá para anotar aqui, ó. Logo depois do diodo retificador, um resistor de 10 km ali dentro da placa foi instalado. Através da variação dele, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, você consegue modificar. Então, por ele ser do tipo bias fixo, ou seja, aquele que não utiliza catodo nas válvulas, não utiliza resistores e capacitores nos catodos das válvulas de saída, os catodos da válvula de saída é praticamente aterrado. No circuito original está passando por um resistor de 1R apenas para você medir corrente sobre eles. Eu não gosto muito disso. Ainda bem esse circuito não usa esses resistores, tá? Ele já está devidamente aterrado diretamente os catodos. Tem outras maneiras que até tem vídeo aqui no canal explicando como medir e como configurar a tensão de bias correta nos equipamentos. Ainda bem que não tem. Eu não gosto muito disso porque isso aqui pode sim, em algumas situações, produzir alguma... Não por excesso de corrente. A corrente é muito baixa que circula num resistor de 1R, mas por um problema mecânico de você quebrar um terminal ou durante a vibração e uso do equipamento, quebrar um terminal dos resistores e a partir daí colocar o equipamento não confiável, num estágio de não confiável durante uma gig, uma apresentação, coisa do gênero. Então, ainda bem que ele não tinha, tá? Porque se tiver, quando normalmente tem, eu removo. Eu faço a ligação direta no chassi ou nos pontos de aterramento correto. É bom evitar. Tem outras formas. Isso aqui é interessante para equipamento hi-fi. Algo que fica fixo numa mesa, que você um pouco movimenta. Mais equipamentos que está no palco, que está no dia a dia, tomando pancada de tudo quanto é lado, é um ponto a mais a apresentar problema para a equipe técnica da banda ou para o próprio músico ou quem quer que seja. Então eu prefiro deixar isso aí de forma mais, digamos, conservadora possível. Ok? Retomando para cá, então, a tensão de bias por uma pequena variação no valor desse resistor, eu consegui diminuir um pouco o praticamente incêndio que isso aqui estava. A tensão estava um pouco alta demais de bias, consequentemente a corrente em modo quiescente, com o equipamento desligado, estava batendo lá quase 170 watts. Agora ele está com 100, 110 watts de consumo, sem áudio, apenas com o standby desligado, né? Apenas com as correntes de manutenção. Isso vai fazer com que essas válvulas aqui também durem muito mais, porque no circuito original as válvulas vão embora igual velas, ok? Queima muito demais, exatamente por manter uma curva de funcionamento muito perto do modo classe A e não vale a pena para um equipamento como esse aqui. Ok? Acionando novamente o standby, sem sustos, sem problemas. Aqui, ó, a gente tem o sinal dele. Solto aqui, beleza. Tá lá. Novamente, à disposição, ou seja, desliga, aguarda um pouquinho, o valor de 200 cai para um 100, espera um pouquinho, sobe. Sem susto e suave. Ok? Para finalizar, uma última passeada aqui em cima do equipamento para vocês verem e apreciarem como ficou. Tá lá, todos os módulos devidamente instalados, todo o wiring refeito. Isso aqui eu usei cola plástica exatamente para fixar uma ligação original do que ele chama de damp factor ou very damping, que é nada mais que a entrada do potenciômetro do cabo coaxial que vem do potenciômetro de NFB ou negative feedback. Eu gosto de utilizar essas colas plásticas porque na manutenção ela é muito mais fácil de você retirar do que utilizar silicone. Originalmente ele já estava com cola plástica, eu usei a minha aqui. Todo refeito,
Ah, aqui na frente também, porque originalmente esse painel da frente do equipamento caiu, por isso que chegou até o Daniel da Danamp, chegou para ele com o equipamento desmontado praticamente. Então o Daniel fez um excelente trabalho de fixação, já refez todo o pré, o frontal dele, e chegou para mim para dar essa passeada nas questões dos soquetes dos módulos que foram refeitos. Todos os módulos também eu chequei, estão com válvulas que vieram. Eu recomendo que seja feita a troca de todas as válvulas. Essas válvulas aqui, porque tá misturado. É legal você pegar um conjunto de um único fabricante, uma coisa assim, para você ter certeza do timbre que estes módulos lhes são oferecidos de fábrica. Mas está funcionando perfeitamente, dá para usar e brincar e tocar durante muitos anos. Os capacitores estão bons, esses Spragues, os capacitores originais, não tem grandes problemas. Já passou sim, em outro momento, por alterações nos valores dos resistores e nos valores dos capacitores. Beleza, dá para manter, não tem nada muito crítico aí. Fixei aí, troquei alguns capacitores, chequei novamente, principalmente os diodos estão intactos, perfeito. Pontos de solda, e aqui que pegou um pouco, que eu tive que tirar fora essa placa e refazer todo o wiring dele, né? Dessa questão da fonte retificadora ali, dali dos seus bonitos 650 volts, aqui é divertido tomar um choque. O camarada, quando toma um choque aqui, fica esperto e nunca mais toma, é uma vez só. Foi feito aqui, ó, também checagem de todo a parte de wiring mesmo, né, do roteamento dele, tá perfeito. Fixei melhor aqui esses cabos coaxiais que levam até a frente do painel do sistema de reverb, que a reverberação é dada por, como eu tinha comentado já com vocês, através de circuitos integrados. Excelente, por sinal, a qualidade dessa reverb. Ali tem um LM317 funcionando apenas como retificador por circuito de reverb. Regulador para o circuito de reverb. Ok? E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, obviamente meio grande, como todos aqui do nosso canal. Espero que o proprietário goste do resultado. Agradeço bastante a confiança do Daniel da Danamp, parceiraço, irmãozão, sempre trazendo os buchichos graves aqui para eu tentar pelo menos trazer como foi originalmente de fábrica e apresentar para vocês os vídeos, né? Agradeço a confiança do Edgar Scandurra. Edgar, olha, eu fiquei bastante contente de ter a oportunidade de ter mexido aqui na minha modesta bancada num equipamento que tem uma história tão legal, cara. Que história incrível que tem nesse equipamento. E é um equipamento bastante peculiar, com características próprias, únicas, no que se diz respeito ao aspecto circuital, form factory, proposta e tudo mais. E para mim foi um delicioso passeio no tempo. Espero que vocês tenham se divertido. Essa é a Estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Forte abraço, meus queridos. 73, até a próxima.